Irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, e você que também tem acompanhado os cultos virtuais que estão sendo gravados, com o apoio do nosso grupo de multimídia, de vários irmãos participando, damos a todos boas-vindas para, neste momento, adorarmos a Deus, cultuarmos a Ele. Quero dizer aqui que esse culto virtual, ele não é um substituto do culto coletivo que fazemos no templo. Estamos fazendo, assim, um culto virtual por conta dessas precauções necessárias de saúde em decorrência do vírus, desse coronavírus, que tem trazido esta pandemia, e a gente, assim, então, seguindo as orientações das nossas autoridades de saúde, autoridades políticas, temos deixado de nos reunir no templo. Mas é aquele culto lá que é o culto coletivo, é o culto onde o povo de Deus, onde a igreja local, Igreja Batista em Ceilândia Centro, se reúne para louvor e adoração a Deus. Por ora, nos valemos dessas ferramentas virtuais para, assim, então, podermos, ouvindo uns e outros, podermos, assim, cultuar ao Senhor em nossos lares. Queremos dar a todos boas-vindas. O tema da nossa Convenção Batista Brasileira para este ano de 2020 é Celebrando a Glória do Reino de Deus. E a divisa está em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, a parte B, diz assim: os reinos deste mundo, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, Jesus, reinará para todos sempre. As nossas comunicações é que nossas atividades virtuais estão sendo realizadas, algumas delas como os cultos, esses cultos de domingo, de quarta-feira, estamos fazendo virtualmente. As aulas da escola bíblica também estão sendo ministradas por meio do veículo virtual, estão sendo transmitidas virtualmente. O Coral Adoração tem se reunido também virtualmente, e alguns pequenos grupos têm se valido das ferramentas de videoconferência para estarem também participando, estarem se comunicando. Mas relembramos que estão suspensas no templo todas as atividades da igreja. Nenhuma delas acontece no nosso templo em precaução a essa pandemia do coronavírus. Queremos que você, meu irmão, minha irmã, envie para nós, para a nossa multimídia. Você pode postar lá também no nosso grupo de WhatsApp da igreja, vídeos, fotos da família, de reuniões em família, de alegria familiar, momentos que também estão sendo convocados vários irmãos para gravarem áudios de oração, alguns têm participado com inspirações musicais, então todos podemos participar das gravações e transmissões destes momentos, desses arquivos virtuais que temos feito. Para esses momentos de reclusão, nós sempre temos sugerido aí que os irmãos se valham dos recursos que estão sendo apresentados lá no nosso grupo de WhatsApp. Recursos como ordem ou cultos em família, e nós podemos nos valer ali de devocionais que estão sendo apresentadas ali para os cultos em família, as devocionais da alegria inabalável, os jogos e passatempos bíblicos, e os irmãos podem se valer então. Existe lá o Davi Aires tem postado um guia prático para culto doméstico, Davi Rodrigues tem postado diariamente as devocionais de alegria inabalável, e também algumas outras oportunidades como lives. Algumas organizações, instituições religiosas têm aberto alguns dos cursos para que assim possamos remir bem esse tempo de reclusão. As nossas contribuições financeiras, elas continuam, a igreja continua caminhando, marchando, e nós devemos continuar participando dessas contribuições financeiras. Você pode fazer as transferências bancárias, os depósitos. Alguns irmãos têm tido dificuldades. Se você tiver, por favor, fale conosco, fale comigo, e nós podemos verificar uma maneira de fazermos também este recolhimento. Mas a melhor forma, a forma mais ágil, mais prática e mais saudável nesse momento são os depósitos, as transferências bancárias, TED, DOC, enfim, os dados da igreja estão aí, e nós sempre pedimos que o nosso tesoureiro seja avisado por meio daquele telefone celular que aparece. Você envia para ele a comunicação com o comprovante dizendo a que se refere a transferência bancária ou depósito bancário. Nosso alvo continua de alcançarmos nesse primeiro semestre 50 contribuintes. Nós em janeiro alcançamos 32, fomos para 43 em fevereiro
E o nosso tesoureiro já nos atualizou, retrocedemos agora em março, voltamos para 34. Vamos participar, vamos contribuir na obra do Senhor. Lembrando que o amor é a nossa motivação, a gratidão é a nossa resposta, a fidelidade é o nosso compromisso e a generosidade é a nossa alegria. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mais um dia nós podemos te louvar, Senhor Deus, nós podemos ler a Tua Palavra e nós podemos compartilhar da Tua Palavra de amor, Senhor Deus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos protegido em nossos lares, tem protegido os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor Deus, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E te somos gratos, Senhor Deus, porque mesmo sendo esse um momento tão difícil, nós ainda podemos, Senhor Deus, continuar a te louvar, nós ainda podemos continuar a compartilhar da Tua Palavra de amor com os nossos irmãos, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor visite, Senhor Deus, aqueles que estão passando por um momento difícil, em que muitos perderam, Senhor Deus, os seus entes queridos, os seus amigos, Senhor Deus. Vá nesse momento ao encontro deles, Senhor Deus, trabalhando em seus corações, levando o consolo que só poderá vir de Ti, Senhor Deus. Nesse momento também te peço que o Senhor esteja nos conscientizando, Senhor Deus, cada vez mais sobre as medidas, Senhor Deus, de combate, Senhor Deus, ao coronavírus, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que devemos nos cuidar nesse momento e nos cuidando, Senhor Deus, nós também estaremos cuidando do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso familiar, Senhor Deus. Que todo o Distrito Federal, Senhor Deus, possa se conscientizar, Senhor Deus, dessa importância que é, Senhor Deus, em tomar todas as medidas, Senhor Deus, para nos proteger e proteger ao nosso próximo. Cuide também, Senhor Deus, não apenas do Distrito Federal, mas cuide também do Brasil, Senhor Deus. Cuide do nosso Brasil, do nosso povo, Senhor Deus, que é tão sofrido, que já passa por tantas dificuldades, Senhor Deus. Cuide de cada família nesse momento e também do mundo, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que é uma pandemia e por isso o mundo todo está sofrendo, Senhor Deus, o mundo todo está passando, Senhor Deus, por privações nesse momento. Seja privações, Senhor Deus, de ter que ficar em casa e não poder sair, de não estar, Senhor Deus, com seus familiares, de não poder ir à igreja. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nesse momento cuidando, Senhor Deus, de cada um nesse mundo, Senhor Deus. Nesse momento também te peço especialmente, Senhor Deus, por missões nacionais, por missões mundiais, por missões estaduais, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, dos seus missionários que estão, Senhor Deus, mesmo, Senhor Deus, durante esse período, Senhor Deus, continua levando a Tua Palavra de amor. Continua, Senhor Deus, nos mais vários lugares, Senhor Deus, do mundo, nos mais vários lugares aqui no nosso país, Senhor Deus. E estão, Senhor Deus, em cada estado desse Brasil, levando a Tua Palavra de amor. Cuida deles, cuida, Senhor Deus, da sua família, Senhor Deus. Nos lembremos também, Senhor Deus, da igreja perseguida. Tu sabes, Senhor Deus, que há vários países, Senhor Deus, em que a Tua Palavra não pode entrar, Senhor Deus. Que a Tua Palavra não pode ser falada. Nós aqui no Brasil, mesmo passando por esse momento em que não podemos sair de casa, nós ainda podemos, Senhor Deus, compartilhar da Tua mensagem de amor. Mas nesses lugares, Senhor Deus, a Tua Palavra não pode ser compartilhada de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Então, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, porque sabemos que ali há pessoas, Senhor Deus, que leva a Tua Palavra, Senhor Deus, que estão correndo risco, Senhor Deus. Cuida deles nesse momento, cuida da Tua igreja, Senhor Deus, perseguida. Cuida da Tua igreja IBCC, cuida dos Teus membros, Senhor Deus. Cuida da saúde de cada um deles, cuida das famílias da IBCC, cuida de cada um deles nesse momento e também esteja cuidando, Senhor Deus, dos nossos vizinhos ali, os vizinhos da nossa igreja, das quadras ali próximas da nossa igreja, do nosso ali do templo, Senhor Deus. Cuida de cada um nesse momento, livrando, protegendo, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando também em momento o emprego, Senhor Deus, dos Teus servos, Senhor Jesus. Nós sabemos que nesse momento muitos não estão podendo trabalhar. E nós sabemos que aqueles que muitas vezes têm ainda o seu trabalho, mas correm o risco, Senhor Deus, de perdê-lo. Que o Senhor não permita, Senhor Jesus. Esse que já é um momento tão difícil, em que estamos passando um momento de tanta necessidade, Senhor Deus. Não venha, Senhor Deus, permitir que os seus filhos, Senhor Deus, fiquem sem emprego. Dê a eles, Senhor Deus, condição de trabalho, Senhor Deus.
Cuida dos concurseiros também, Senhor Deus, que estão estudando, porque tem o sonho, Senhor Deus, de ter um emprego mais estável no futuro, para dar condições melhores aos seus familiares. Cuidem deles nesse momento. Cuida da Ceilândia, Senhor Deus. Cuida desse povo, Senhor Deus. Que eles possam estar protegidos sob a sua forte mão. Cuida do nosso Brasil. Cuida do mundo, Senhor Deus. Nós sabemos que há pessoas sedentas de escutar de Ti, há pessoas carentes da Tua palavra, principalmente, Senhor Deus, nesse momento. E que a Tua palavra possa chegar até a essas pessoas, Senhor Deus, que possa aquecer os seus corações, pessoas que muitas vezes nesse momento estão solitárias aqui no nosso Brasil, estão solitárias no mundo, Senhor Deus, que nesse momento a Tua palavra vai de encontro até elas. Eu te louvo por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Paizinho, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua misericórdia e com a sua graça infinita, Senhor. Ó Pai, eu venho te agradecer pela vida dos membros da nossa igreja, em especial pela vida das nossas crianças, ó Pai. Que o Senhor, Paizinho, possa estar cuidando de cada uma delas, ó Pai, cuidando de sua saúde, cuidando de sua mente, ó Pai. Que elas possam a cada dia mais conhecer o Senhor verdadeiramente, Paizinho. Que elas não só cresçam em estatura, mas também cresçam em graça e em sabedoria. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor abençoe também os seus irmãos, a sua família e todos que estão ao seu redor, ó Pai. E cuide, ó Pai, dos nossos pequeninos, porque são deles é o teu reino, ó Pai. Te agradeço por mais um dia, ó Pai. Te agradeço por cada vida presente, Senhor. E em nome de Jesus que eu te oro neste momento. Amém. Papai do céu, obrigada por tudo. Que você abençoe as criancinhas da nossa igreja e abençoe de todos os países. Guarda, Senhor, a vida delas para sempre. Nunca deixe faltar nada. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aquele que nos ama, aquele para quem eu e você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, valemos mais do que todo o restante da criação. Esse Deus eterno que cuida de nós é aquele Pai em quem não há sombra de variação. Nós louvamos a Deus, nossos corações o agradecem, porque mesmo em meio a essa pandemia, nós temos por Ele sido lembrados da importância de entendermos os propósitos, a vontade dele em meio a todas estas coisas, o que podemos aprender com tudo isso, mas sempre agradecermos, porque em meio a todas as circunstâncias, o Senhor é presente, o Senhor está sempre conosco. Nós queremos louvar a Deus e agradecer a Ele pela nossa irmã Michele Lopes, faz aniversário nesta data, dia 19/4. A Michele tem sido para nós sempre uma expressão, um testemunho de compromisso com Deus, de compromisso com a sua família. E nós louvamos a Deus, Michele, pela sua vida. Como seus irmãos em Cristo, agradecemos a Ele por nos dar você de presente para a nossa igreja, no trabalho, na dedicação. Que o Senhor continue a abençoar e fortalecer você. Queremos agradecer a Deus, bênçãos que Ele tem nos dado, a bênção da família. Agradecermos pela bênção do trabalho. Alguns de nós já alcançaram a bênção da aposentadoria. Que alegria podermos louvar ao Senhor por isso. Meus irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de agradecer pela salvação e pelo Salvador que é o nosso Senhor Jesus. Uma salvação segura e firme que Ele nos dá. Uma salvação de maneira tão segura e firme de maneira que Ele mesmo disse, sendo Ele o bom pastor, Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão, ninguém pode tomá-las das minhas mãos. É nas mãos de Jesus, o bom pastor, que estamos. Ele nos salvou de maneira segura e firme. Então, nem a morte, nem a vida, nem os anjos de qualquer natureza que eles sejam, bons ou maus, em qualquer hierarquia que eles estejam, nem
altura, profundidade, as coisas desse tempo presente ou do tempo que pela graça de Deus futuro ainda virá, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradeçamos porque em Cristo Deus nos deu eterna salvação e pelo maravilhoso, poderoso, precioso, glorioso e eterno Salvador que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos pela proteção do Senhor, proteção física, livramentos do Senhor, alguns deles nós nem soubemos, mas o Senhor impediu que o mal e o maligno nos alcançassem. Agradeçamos por outras datas festivas que serão celebradas nesta semana que começa neste domingo. Agradeçamos pela bênção da saúde, cuidado do Senhor para conosco e o restabelecimento da saúde. Agradeçamos também porque a Igreja Batista em Ceilândia Centro tem tido a oportunidade de louvar ao Senhor, de cultuar a Ele, de exaltar a Ele e de gravar estes cultos virtuais e de fazê-los chegar aos lares nesses momentos de reclusão. Agradeçamos pelo empenho da nossa equipe de multimídia, agradeçamos pela dedicação e pelo empenho do nosso irmão Daniel Sardinha nas gravações desses cultos virtuais. Agradeçamos a Deus pela Igreja Batista em Ceilândia Centro, sua existência, o fato dela ser Igreja de Jesus e por ela ser uma igreja que na sua comunidade busca ser relevante por meio da palavra de Deus, da pregação da palavra, do ensino, da comunhão, do serviço, da adoração. Agradeçamos a Deus porque, não obstante esse tempo de separação física, estamos unidos a Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e estamos unidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvemos a Ele por isso. Neste momento de gratidão, eu também quero registrar uma carta muito preciosa, muito amável, carinhosa, que nos foi enviada pela nossa missionária, irmã Lucinéia Fernandes. E eu quero, meus irmãos, ler trechos desta carta, que ela, como missionária, conduzida por nossa igreja, ordenada por nossa igreja, e que hoje atuando ali como na direção do projeto Cristolândia, da missão Cristolândia, ela tem desenvolvido esse chamado missionário do Senhor. Ela nos enviou uma carta e a carta diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, por causa da vossa cooperação para com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses capítulo 1, versos 3 e 5. Ela diz assim: graça e paz, Igreja Batista em Ceilândia Centro. É com muita alegria que escrevo para agradecer as orações e a parceria dessa igreja comigo e com o projeto Cristolândia DF, em especial a Missão Batista Cristolândia. Através desta igreja, podemos desfrutar da fidelidade de Deus e recebermos suas promessas, essas que têm se cumprido a cada dia. Louvamos a Deus pela liberalidade e por terem atendido ao apelo de Deus. Trabalhamos pela fé, crendo que o Deus em cujo coração nasceu esse projeto é o dono de toda a prata e de todo o ouro, e é Ele mesmo quem levanta os recursos através de servos fiéis. A uns Ele chama para a linha de frente, a outros Ele chama para sustentar em oração e ainda a outros para sustentar financeiramente. Por isso, podemos aceitar o desafio de cuidar de dezenas de pessoas que estavam em situação de risco e nas ruas e em Cristo restaurar-lhes a dignidade. Cremos num evangelho pleno que alcança o homem em todas as áreas de sua vida, pois esse foi o exemplo do nosso mestre Jesus, que andava curando, salvando, libertando e devolvendo a vida aos oprimidos do diabo. Sentimos-nos honrados em fazermos parte desse exército que se levanta em nossa grande nação para enxergar as desigualdades e remir o homem todo sem dividir. O desejo é agradecer através este abençoado vínculo, visando o cuidado que tem tido conosco, valorizando vidas postas neste local através desta parceria nos atendimentos espirituais e financeiros. Muito obrigado por participar desta obra. Que Deus possa lhes restituir abundantemente, fazendo prosperar a fé de cada irmão. Despedimos-nos, colocando-nos à disposição da igreja
e continuamos contando com as suas orações. E assina a carta a nossa missionária Lucinéia Santana Fernandes. Vamos orar agradecendo por esta oportunidade de sermos ao Senhor reconhecedores do cuidado, da bondade dele e agradecendo porque ele tem entre nós vocacionado pessoas para a sua obra, como é o exemplo da nossa missionária Lucinéia. Nosso Deus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por tuas bênçãos. Nesta hora, de maneira especial, agradecemos pelo projeto Cristolândia e agradecemos porque o Senhor tem nos dado a alegria de ainda com tão pouco podermos participar desta obra. Te agradecemos, Senhor, pela Lucinéia, pelo trabalho missionário, por ela ter atendido a tua voz, o teu chamado, e estar desenvolvendo a tua obra missionária de maneira especial ali na Missão Cristolândia. Fortalece-a, abençoa, consolida no mais íntimo do coração dela a tua vocação e confirma o chamado do Senhor. Abençoa esse projeto, abençoa a Lucinéia e a todos quantos nele estão envolvidos. Abençoa também aqueles que estão internos participando desse projeto. Restaura-lhes as vidas, salva-os por Cristo Jesus, em Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Oramos assim agradecidos. Amém. Vamos prosseguir louvando ao Senhor e adorando a Ele. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama e as suas mãos da proteção Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem Ele me ama, entre as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder.
Sua mão na proteção e me abraça. Não há razão. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para engrandecer e adorar o nome do nosso Deus, na verdade. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Nós temos um texto hoje em Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 22. Nós vamos trabalhar um pouco em relação a esse texto. Esperamos que Deus realmente faça com que sejamos instrumentos diante do nosso Senhor. Mas antes de iniciarmos a leitura do texto, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, engrandecemos teu santo nome e desejamos, ó Deus, que essa palavra realmente possa ser aplicada a nós e que tenhamos sempre o objetivo, ó Pai, de sermos instrumentos usados em tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. O texto que eu escolhi, que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos falar esse dia, é em Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 22. O irmão pode ler também aí na sua casa, na sua residência. Eu vou ler aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de um grande físico. Um físico que se chama Joseph John Thomson. Esse grande físico ele viveu entre 1856 e 1940. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1906. Interessante, esse cientista ele trouxe um novo conceito para a composição da matéria. Ele foi o descobridor do elétron, partícula negativa. Quando eu era garoto, eu gostava de pegar muitas vezes um pente, atritar sobre o meu cabelo e abria a torneira, passava ali um pequeno filete de água, eu atritava o pente no cabelo e aproximava desse filete de água, e era impressionante que o filete de água ele acompanhava a posição que estava ali do pente. Tinha carregado eletricamente aquele pente. Também eu gostava de fazer pequenos pedaços de papéis e colocava sobre a mesa
pegava novamente o pente, atritava sobre o cabelo e olha o fenômeno que ocorria. Ele era atraído também, aqueles pequenos pedaços de papel também era atraído, não é? pelo pente. E o Thompson ele fez essa célebre, essa grande experiência e descobriu essa partícula fundamental da matéria que hoje nós chamamos de elétron. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção em Thompson é a característica que ele tinha de louvar a Deus. Olha o que ele diz: a verdade do qual é enfatizada com cada avanço na ciência é de que grandes são as obras do Senhor. Thompson disse isso. Grandes são as obras do Senhor. Neste mundo contemporâneo, meus irmãos, com tantas coisas ruins acontecendo, ainda assim há grandes homens que buscam a face e reconhecem a sua limitação e reconhecem que apenas Deus é grande, que apenas Deus é infinito, que apenas esse Deus é todo-poderoso, é soberano. E Noé também reconhecia isso. Nós observamos isso claramente no texto em que nós lemos. E eu gostaria de enfatizar com os irmãos 3 aspectos nesse texto. O primeiro aspecto, ele começa no versículo 8, ele diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em um mundo cheio de violência, um mundo cheio de corrupção, em meio ao caos total, uma cultura de total depravação, Deus separa Noé. E a graça de Deus alcança Noé. Quando nós olhamos para o texto anterior, em Gênesis, nós não vemos nada que pudesse fazer com que Deus tivesse sido atraído por Noé. Não houve nenhuma obra de Noé que chamasse a atenção de Deus. Não houve nenhuma obediência de Noé. Não houve sacrifícios que Noé fez para que pudesse alcançar esse favor, essa graça de Deus. O que é a graça de Deus? Nós sempre falamos, a graça de Deus é o favor imerecido. A primeira coisa que entendemos sobre a graça é o que ela não é. Não é algo que nós merecemos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: olha, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não há espaço para nós nos vangloriarmos, pois nós não somos justificados por nossas obras, mas somente pela graça. Essa graça produz a fé. Essa graça produz a fé em Deus. Como deve ser a nossa resposta mediante a graça de Deus? Nós devemos responder a Deus com gratidão, sempre. Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou parafraseando, guardareis os meus mandamentos não porque quereis ser justos, mas porque me amais. Noé, então, meus irmãos, ele é alcançado por essa graça, o favor imerecido de Deus. Mas qual é o resultado disso? A partir do momento que somos alcançados pela graça, qual é o resultado disso? Nós vemos no próprio texto. Noé se torna um homem justo. Noé se torna um homem íntegro. Algumas traduções dizem perfeito. Outro resultado da graça é que Noé andava com Deus. Essa palavra andava com Deus no hebraico, halak, significa modo de agir no dia a dia. É uma intimidade. Nós vemos na Bíblia que apenas 2 homens andaram com Deus, né? Noé e Enoque. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A graça de Deus alcança Noé e, como resultado disso, produz a fé, produz um homem que era justo, um homem que era íntegro. Mesmo em meio ao caos,
E é interessante que essa parte aqui ela fala em meio aos contemporâneos de Noé. Essa graça alcança e faz dele um servo, um homem justo e um homem íntegro. Então a primeira parte, o primeiro tópico, Deus alcança Noé por meio da sua graça. O nosso Deus é um Deus de graça. Ele nos concede graça. Em Gênesis capítulo 6, versículo 10 a 13, nós vamos para o segundo tópico. E diz que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Deus, meus irmãos, julga o pecado. O cenário aqui parece terrível. A palavra corrompida é repetida pelo menos 3 vezes. Note o texto. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa palavra significa uma terra arruinada, uma terra destruída, uma terra apodrecida. A palavra também violência é repetida 2 vezes nesse pequeno texto. Significa dano, crueldade, injustiça. O quadro aqui, meus irmãos, é de corrupção, de violência. Não há ordem. Mas sabe o que é mais impressionante, meus irmãos? Diante de todo esse caos, virá o julgamento do pecado. Contudo, as pessoas não perceberão que estarão indo para o abismo. Como é? As pessoas, meu irmão, não irão perceber que estão indo para o abismo. Tamanha é a cegueira dessas pessoas, que elas não perceberão que estão indo para o abismo. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus que julga o pecado. Como diz John Stott gostava de falar isso. O coração do problema humano é o problema do coração humano. Olha o que Jesus diz sobre o tempo de Noé em Mateus capítulo 24, 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Talvez não haja um julgamento pior em relação ao pecado. Vocês querem ser corruptos, violentos, beberrões? Continuem em pecado, tendo o prazer no pecado. Mas o julgamento está próximo e vocês nem perceberão o próprio fim. Eu lembro uma vez, eu estava trabalhando e havia um colega que gostava muito de fazer brincadeiras com os outros, né? Sempre tem, às vezes, em determinados departamentos. E havia outro colega que estava ali sentado em frente ao seu computador, em frente ao seu notebook, muito concentrado, fazendo ali o seu trabalho. E aquele colega querendo ali dar um susto naquele colega que estava concentrado, ele veio por trás e tocou aquele funcionário que estava concentrado. Aquele funcionário que estava concentrado levou um susto tão grande, ele levanta e joga o braço para trás e dá uma enorme tapa naquele colega que gostava, vamos dizer assim, de zoar as pessoas. Ele não esperava aquele tapa. Ele estava preocupado, estava ali concentrado em fazer mais uma de suas atrapalhadas, mais uma de suas, entre aspas, zoações. Assim, meus irmãos, será no julgamento de Deus. Foi assim no tempo de Noé e assim será no tempo da volta de Cristo. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 8. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.
o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Deus julga, meus irmãos, o pecado. Deus julgará o pecado, julgará a corrupção e violência dos pecadores. O terceiro tópico, a graça de Deus alcança Noé e o fruto disso é a fé. E Noé anda com Deus. Deus julga o pecado, Deus julga o ímpio. O terceiro, Deus guarda os seus. Deus é um Deus que é gracioso. Deus é um Deus que julga, mas Deus é um Deus que guarda. A Bíblia diz assim, no texto que nós lemos: Noé, faça para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aqui há uma série de recomendações de Deus para Noé, para que ele construísse uma arca. Há um tamanho específico, há compartimentos dentro da arca. Quem deveria entrar na arca? É interessante essa palavra hebraica para arca, é teban, que significa uma caixa grande. A única, só houve 2 vezes que essa palavra foi usada no Antigo Testamento. Uma para a construção da arca e a outra aquela pequena caixa onde Moisés foi colocado quando ele nasceu, para que ele ficasse ali no rio e fosse protegido de Faraó. É interessante, meus irmãos, que até o século XIX não houve uma construção de um barco tão grande. E os grandes engenheiros atualmente dizem que a proporção desses grandes barcos sempre é de 1:6 ou de 1:8, o comprimento versus a largura. Mas qual que era a proporção da arca? Justamente, meus irmãos, 1:6. E eu me lembro do início da nossa palavra, as palavras de J.J. Thomson, aqui esse grande cientista que foi o descobridor do elétron. Grandes são as obras do Senhor. Há uma história lá na Babilônia que retrata também de uma grande inundação, mas lá não era um barco, era um cubo perfeito. Certamente seria um grande desastre, pois esse cubo perfeito não teria estabilidade e frente a uma grande inundação, como nós observamos, em relação a essa grande chuva que irá ocorrer, que Deus vai mandar, nós vemos que Deus estabeleceu justamente a proporção correta. Deus faz com que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as esposas desses filhos entrem na arca e eles são protegidos do julgamento de Deus. O nosso Deus, a graça de Deus nos alcança. Ele julga o pecado, mas Ele é um Deus que protege os seus em meio ao caos. Estamos em um mundo violento, mas Deus sempre nos protege, meus irmãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquelas pessoas, elas entram na arca. Deus provê o sustento a cada uma delas. Pense bem, a provisão de Deus é completa. Alimentação para o corpo físico, para a alma, para o espírito. Deus sempre nos guarda. Quais seriam as aplicações, meus irmãos? Primeiro ponto, assim como a graça de Deus alcançou Noé, Ele também nos alcança hoje, meu irmão. Como eu sei disto, meu irmão? Pelo que a graça traz. Uma pessoa que é alcançada pela graça é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que traz obediência. Deus traz essa obediência a essa pessoa. Deus traz paz em meio ao caos, em meio aos nossos contemporâneos, em meio ao mundo com pandemia. Ainda assim, hoje, Deus é um Deus de graça.
como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em meu alcance, Deus resgata os seus. A graça de Deus alcança, sim, os seus. Deus julgará e julga o pecado. Como disse Charles Spurgeon certa vez, a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. Meu irmão, que tristeza é essa? Que nós, quando vemos esse mundo totalmente mergulhado no caos, mergulhado no pecado, mergulhado na corrupção, na violência, essas pessoas ainda têm prazer de pecar e dizerem que são felizes. Foi o que aconteceu na época de Noé. Talvez com essa pandemia houve até uma certa sensibilidade de algumas pessoas, talvez houve pavor pela morte, mas parece que há pouco arrependimento. Nós devemos nos lembrar, pecado e inferno, eles estão casados, a não ser, meu irmão, que o arrependimento anuncie o divórcio. Lembre-se em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, essa palavra é dura. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles em que a graça de Deus não foi alcançada, eles estarão adorando a besta e sendo julgados, sim. Terceiro tópico e último. Deus é um Deus que nos guarda. A arca serviu para guardar Noé e toda a sua família. E a arca hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa arca. Nós somos enxertados nesse corpo de Cristo e Ele nos protege e livra de todo o mal. Não há pandemia, não há coronavírus, não há ideologias, homens corruptos e violentos que possam de alguma forma destruir a nós, que fomos alcançados pela graça de Deus. Como disse Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir poderá nos separar desse amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, meu irmão, e que essa palavra realmente possa entrar no coração de cada um de nós. Amém. Muito obrigado, Davi Rodrigues, por ser um instrumento da palavra do Senhor aos nossos corações. Depois dessa última oração, desse momento do culto, você é o nosso convidado a também acompanhar a aula da Escola Bíblica Dominical e assim continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, sempre e somente a Ele, honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia, por esta oportunidade, pelas pessoas que se disponibilizaram a servir ao Senhor e a apresentarem, ó Deus, nesta forma virtual, todos estes momentos. Agradecemos pela transmissão, pedimos agora pela Escola Bíblica Dominical, pela vida da Lívia, que estará também transmitindo Tua Palavra. Rogamos que tudo, Senhor, redunde no louvor, na honra e na glória do Senhor, de Jesus, o Teu Filho, e do bendito Espírito Santo. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Não existe nada melhor
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe amor maior que esse. Aquele que deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Olá, irmãos. Bom estarmos juntos, nem que seja por aqui à distância. E hoje nós vamos ter um momento de reflexão, já que nós não podemos estar juntos ali na Escola Bíblica Dominical. Então, são aprendizados, são tópicos que nós queremos continuar estudando, continuar entendendo. Já tem algum tempo na IBD nós estamos estudando este livro aqui, do Timothy Keller, né, Gálatas para você. E algumas lições nós temos tirado para aplicações diárias no nosso viver, na nossa conduta de cristão, especialmente no que se refere a nós entendermos como a salvação nos foi dada. Afinal de contas, ela foi conquistada, afinal de contas, há algo que eu possa fazer para conquistar a minha salvação, portanto, se eu posso conquistar, eu posso perdê-la. Ou como isso funciona, né? Lembrando do contexto aqui da carta dos Gálatas, o apóstolo Paulo, trabalhando a questão da obediência à lei versus a justificação, mas não algo que se contrapõe, não é algo que anule, né? A lei não anula o sacrifício de Cristo por nós na cruz, não é isso. Mas o que aquele povo precisava entender, dentro da prática judaizante, talvez seja algo que nós mesmos, em nossas igrejas, ou no nosso contexto de vida cristã, também tenhamos dúvidas e que precisemos aprender mais, e que precisemos entender melhor. Eu confesso que eu tenho muitas limitações para estar falando com os irmãos hoje aqui, mas nós estamos vencendo.
né? E nós estamos trabalhando juntos para que nós conheçamos a palavra do nosso Deus. O título do que seria o capítulo do livro de hoje é A Liberdade do Evangelho. Eu quero lembrar aos irmãos que nós não vamos ter uma aula padrão de EBD aqui, essa não é a proposta, mas são alguns dos tópicos principais para que nós pensemos e aprendamos a respeito, né? Paulo trazia, então, para os irmãos que quiserem depois fazer leitura, nós não temos tempo hábil para fazê-lo aqui. Esse trecho ele diz respeito ao livro de Gálatas, do capítulo que vai de 5 e dos versículos de 1 a 15. Então, Gálatas 5, de 1 a 15, é onde nós temos esse capítulo do livro e trabalharemos alguns pontos que falaram muito ao meu coração e eu espero que eu consiga elucidar para os irmãos, trazer aqui que fique claro. Quando nós falamos em liberdade do Evangelho, o que o apóstolo Paulo ele está querendo trazer para a gente afinal de contas, quando eu fracasso obedecendo à lei, lembrando que quando nós falamos em lei aqui, nós estamos falando dos 10 mandamentos, do Antigo Testamento, daqueles preceitos que através de Moisés foram trazidos para o povo e que os judeus seguiam e que eram preceitos de boa conduta moral, especialmente, e que também de obediência a Deus as pessoas procuravam segui-lo com rigidez, com rispidez. Então, quando nós falamos de a liberdade do Evangelho, nós estamos trazendo essa questão da lei, certo? E nós estamos trazendo a questão da graça. Nós, então, somos salvos porque nós obedecemos à lei? Ou nós somos salvos mediante a graça de Cristo? Essa é fácil. Essa nós sabemos responder. Mas muitas vezes nós falamos, nós somos salvos, né? Porque Jesus veio a nós, né? Se derramou em morte de cruz, ressuscitou, né? Venceu a morte. Nós temos ali, então, nós não merecemos, e não merecemos mesmo. Então, nós temos essa salvação em Cristo. Mas e a lei? Como fica nisso tudo? E é importante que nós saibamos o porquê. Quando nós fracassamos na obediência à lei, porque nós fracassamos, irmãos. Então, é importante que a gente saiba que nós não somos salvos pela lei, porque nós estaremos vivendo num regime de ou tudo ou nada. Então, para que nós fôssemos salvos seguindo a lei, nós não poderíamos cometer deslizes. Nós teríamos que ser perfeitos dentro da lei, dentro dos preceitos que os mandamentos trazem para nós. Então, nós teríamos que ser... nós não poderíamos fracassar. Não haveria margens para fracassos. Isso para o quesito de salvação, certo? Então, todos nós, como imperfeitos que somos seres humanos, observando a lei, nós já estaríamos condenados. Então, o que Cristo fez por nós na cruz é o que nenhum de nós poderíamos fazer, exatamente por isso. Porque como nenhum de nós conseguiria, além do próprio Cristo, né? Como nenhum de nós consegue 100% a lei, consegue ter essa perfeição de conduta moral e corruptível, então nós não conseguiríamos obter por nós mesmos, pelos nossos esforços, né, a salvação. Então a salvação, ela nos foi dada pela graça e ela nos foi dada também de graça, porque nós não merecemos. É importante, ela não foi gratuita, né? Houve um preço muito alto por ela, mas é importante nós entendermos que por nós mesmos nós não seríamos salvos, né? E nós inclusive, nós nunca conseguiríamos obter essa liberdade. E é por isso que a gente fala que o Evangelho é o Evangelho da liberdade. Por quê, irmãos? Quando a gente coloca aqui que o Evangelho ele é da liberdade, é porque tira de nós essa culpa, esse peso da escravidão que é seguir a lei e não falhar nunca. Imagine você que se você falhasse em um detalhe, é como se você tivesse falhado em tudo. Então, nós como seres imperfeitos e falhos, nós somos livres. Por quê? Porque algo que nós não conseguiríamos fazer foi feito por nós. E naquela época, quando Paulo escreveu ali para a igreja, né, o que estava acontecendo também
é que eles já estavam voltando às tradições do que era a escravidão da lei. E Paulo fala para eles, olha, vocês já são libertos pelo poder da graça do Evangelho. E é importante que a gente entenda isso. No versículo 1 de Gálatas 5 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, como professora de português, né, já gosto. Ele fala, foi para a liberdade, substantivo, que Cristo nos libertou, o verbo libertar. Então, tudo aí gira em torno de liberdade. Essa era a grande missão de Jesus, a libertação. Ele veio aqui, se fez homem, esteve entre nós e se deu em morte de cruz, para nos libertar. Nós vemos essas palavras aqui, não por uma mera simbologia, mas é porque o plano de salvação era nos libertar de algo que nós mesmos nunca poderíamos fazer. Então, ainda que eu fosse uma excelente pessoa, eu não conseguiria fazer expiação pelos meus pecados, nem tampouco pelos dos irmãos. Porque isso é algo que está além da nossa capacidade humana, né? Então, a missão inteira de Jesus foi a libertação. E aí nós ficamos assim, mas peraí, se nós temos a lei, né? Se nós temos o Antigo Testamento, todos esses preceitos, e ao mesmo tempo nós temos a liberdade no Evangelho, nós precisamos então entender que essa salvação, ela pode ser perdida ou não? Quantas vezes nós nos questionamos em situações assim? Ah, mas eu conheço alguém que esteve na igreja, que andou na igreja e hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Então, essa pessoa perdeu a salvação ou não perdeu a salvação? Ah, eu sei que eu sou salvo por Cristo Jesus, mas eu morro de medo de perder a minha salvação. Mas não deveria. Porque uma vez que nós fomos libertos mediante o sangue de Cristo na cruz, é interessante que nós pensemos que eu posso perder algo que eu conquisto. Mas não fui eu quem conquistei a salvação. Não foi você quem conquistou sua salvação. Entende? Então, a salvação em Cristo Jesus é algo que está além, muitas vezes, da nossa limitação de compreensão. Porque o que nós temos que ter a certeza é, se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não posso perder minha salvação mediante algo que eu faça. Assim como eu não posso conquistá-la mediante algo que eu faça. Imagine só que você receba uma bênção e que você compartilhe essa bênção com seus amigos, com sua família, que você faça algo de muito bom na sua vida. E, ao mesmo tempo, paralelamente, existe uma outra situação de um outro irmão que ele passa muita dificuldade e não consegue compartilhar com tantas outras pessoas aquilo que você consegue compartilhar. Talvez, a olhos humanos, você pensasse assim, mas eu que compartilho mais do bem que tenho, ou posso fazer isso enquanto outros não fazem ou não possam, eu mereço mais de Deus, eu mereço ser salvo. Enquanto talvez aquele outro não mereça tanto quanto eu. Na verdade, nenhum dos dois merece nada. Então, a salvação, ela não é algo que nós tenhamos conquistado. Logo, não é algo que nós possamos perder dentro da perspectiva da conquista. Tá? É muito importante. E nesse quesito, irmãos, é importante também que nós pensemos em duas vertentes que o livro aborda e que eu acho muito interessante. E que hoje a igreja também, e quando eu falo a igreja, não estou falando em denominação, não estou falando da Igreja Batista Sina de Assento, a Igreja Batista apenas, estou falando do corpo de Cristo, mas é a igreja de Cristo, mas é importante que nós pensemos em dois extremos que nós não devemos incorrer. O primeiro, se eu sou salvo e sou liberto, eu não tenho que me preocupar com a escravidão da lei. O que significa isso? Significa que eu não preciso ser um moralista, conservador, um escravo espiritual, porque eu não sou mais. E sim ser alguém que reconhece minhas falhas, meus defeitos, meus pecados e a necessidade de uma vida inteiramente dedicada a Cristo, ok? Por um outro lado, existe a perspectiva também dos liberais amorais. Então, eu sou salvo, eu não preciso me preocupar com perder minha salvação, o que eu fizer está valendo.
Eu não preciso me preocupar com valores morais, com a lei, porque, afinal de contas, eu entendi que não é a lei que me salva. E isso é algo que Paulo, não só na carta aos Gálatas, mas em várias outras cartas, ele deixa claro que quando nós experimentamos da salvação em Cristo, nós obedecemos à lei não porque nos seja imputada como obrigação, mas porque nós temos prazer em obedecê-la. Porque nós buscamos viver dentro da presença do Senhor. E é ali que nós buscamos nos corrigir dos nossos erros, das nossas falhas. É na lei que nós buscamos também valores morais para a nossa forma de viver, para o nosso dia a dia, para a condução das nossas vidas. Não existe cristão autêntico, irmãos, que não se preocupe em melhorar o seu relacionamento cristão, intimidade com Deus. E onde que nós vamos achar isso? Procurar dentro da palavra do Senhor e também na lei. Porque é ela que nos dá esses valores morais, esses valores cristãos também que nós devemos viver. Viram como isso é importante? Né? Então não adianta apenas eu ser alguém que é a graça redentora de Cristo que me libertou e que me conduz. Sendo assim, eu não preciso fazer mais nada. Não. O restante é consequência da nossa gratidão, da nossa intimidade, da nossa profundidade com o Senhor. Tanto as nossas obras, quanto a nossa vivência espiritual, quanto a leitura da palavra, enfim, né? O que também é verdade para o contrário. Então eu já ajudo tanto, né? Na ação social, na obra de Deus, eu sou engajada em fazer o bem, em ajudar o irmão que precisa da cesta, em ajudar aquele que precisa de uma carona, né? Em ajudar uma família necessitada. Mas eu estou totalmente apegada às obras e pouco apegada à graça. O que eu estou falando para os irmãos, e casa muito com o contexto que nós vivemos agora, é o quanto nós precisamos de equilíbrio espiritual. Para nós entendermos que não há nada na palavra de Deus que não nos traga esse equilíbrio, de entendermos a justificação, através dessa justificação nós somos salvos. Somos salvos não por obras, mas também para as obras, ok? Outra coisa que é muito importante, se nós fôssemos assim, tão perfeitos, e as obras fossem suficientes, é como se nós estivéssemos praticando a autossalvação. Então, eu posso me salvar, né? Pelos meus esforços, pelas coisas que eu faço, porque eu faço tudo certinho, porque eu sou uma pessoa compromissada. A autossalvação não existe. Se a autossalvação não existe, então para que eu vou obedecer a Deus? Já que é por meio da graça. Porque a obediência a Deus é prova de amor, irmãos. Eu fico lembrando até de uma musiquinha que a gente cantava com as crianças, né? Que obedecer é mais que importante, é prova de amor. E é prova de amor. Nós obedecemos a Deus porque nós o amamos, nós temos prazer em estar debaixo da vontade dele. Obedecer a ele é uma consequência de submissão em amor. E respondendo a perguntinha que eu fiz lá atrás, né? A salvação, nós não a merecemos, mas nós a mantemos? Então, eu sou salvo, eu não mereço ser salvo, mas eu posso manter minha salvação conforme minha conduta? Tem algo de tão bom que eu possa fazer para conquistá-la, ou tem algo de tão ruim que eu possa fazer para perdê-la? E eu não tenho todas as respostas. Eu até gostaria de ter, e a própria palavra de Deus nos diz que nós não somos perfeitos para que tudo nos seja revelado. Mas nós confiamos na graça de Deus. E aquela pergunta que eu fiz lá atrás para os irmãos, mas como saber, né? Quem são os salvos? Ou então, poxa, mas a pessoa estava aqui, eu mesma estava na igreja e agora eu nem sinto falta, eu não ligo mais para isso. Nós não temos resposta para tudo, irmãos, mas nós temos muitas respostas na palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, a Bíblia que eu estou lendo aqui é a minha Bíblia, uma das que eu gosto muito de estudar, que é a NVI, Nova Versão Internacional, tá? João é perguntado sobre essas palavras, exatamente sobre alguns questionamentos, e quem é que são os crentes, né? E como é que nós vamos saber quem são salvos, quem não são?
fala até sobre o anticristo, e ele dá uma resposta que se aplica muito aqui a isso que nós estamos perguntando. Afinal de contas, fulano perdeu a salvação? E a resposta de João é a seguinte, 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E eu confesso que quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, falou muito ao meu coração também. Mas eu tenho aprendido muito sobre graça, justificação pela fé, né? E eu entendo que esse versículo é uma pequena resposta diante de tantos questionamentos que nós temos. E é isso. Então, se nós não podemos conquistá-la, nós não podemos perdê-la. Aquele que é salvo tem prazer em obedecer à lei de Deus. Aquele que é salvo tem prazer em buscar a presença de Deus. Ele tem prazer em obedecer à lei, não porque ele saiba que a lei vai levá-lo a um patamar de salvação que é esperado, porque ele sabe que a salvação dele depende da lei. Mas nós sabemos que nós precisamos da lei também para que nós alcancemos, né? Para que nós busquemos a santidade no Senhor. E nada, irmãos, do que nós possamos fazer de sucesso ou de fracasso, se nós estamos debaixo da graça e debaixo da salvação de Cristo Jesus, é suficiente para nos tirar das mãos dele. Então pense no seu maior sucesso. Aquilo não te torna mais merecedor. Pense no seu maior fracasso, no seu maior erro. Não te torna menos merecedor. E isso é impressionante, né? Como realmente é algo que nós humanamente não alcançaríamos. E essa liberdade é que nos leva a Cristo, tá? Lembrando, nós temos essa liberdade, mas Paulo nos faz um alerta lá no versículo 13, certo? E ele nos diz o seguinte, dentro do versículo 13, no capítulo 5, depois os irmãos podem ler, inclusive, o alerta de Paulo, ele nos trabalha a ideia que nós também não, nós temos essa liberdade, mas essa liberdade não nos foi dada para o pecado. Se nós estamos pensando que essa liberdade do Evangelho nos foi dada para nós termos licença para pecar, então nós não entendemos nada. Essa liberdade nos foi dada para que nós entendamos que somente pelo sangue de Cristo, né, para que o ato de Cristo nos justificar perante o Pai, nos tornar preciosos aos olhos de Deus, né, isso é por meio dele que nós alcançamos a nossa salvação. Mas essa liberdade no Evangelho não é uma licença para o pecado, né? Pelo contrário, essa liberdade no Evangelho nos constrange. E o Espírito Santo de Deus nos move a ficar constrangidos quando nós praticamos, quando nós erramos, quando nós fazemos algo que foge aos propósitos de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus para nós. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos, nessa breve explicação, 2 alertas. Nós precisamos ter cuidado com o legalismo, certo? O legalismo no sentido de nós sermos moralistas, conservadores, aquilo que não vai trazer para nós frutos, nem para a nossa vida cristã. E nós precisamos tomar cuidado com a permissividade. A vida cristã precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio, quem nos deu foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício ali na cruz. Eu espero que os irmãos tenham entendido algumas coisas. Como eu falei, é um breve estudo, uma breve explanação. E que Deus abençoe nossas vidas nesse domingo. Que Deus continue trabalhando nos nossos corações e que Ele continue abrindo as nossas mentes, né, para o entendimento da sua palavra. Amém?